Hola! Hola, ¿qué tal? Bien? E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o João, ele é representante no Brasil de duas escolas, a Expanish e a France Lang. E ele tá aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho de uma novidade. Na verdade não é tão novidade assim, mas é uma novidade no sentido de que agora que isso está sendo divulgado aqui no Brasil. Então é uma oportunidade muito boa para quem quer estudar e trabalhar, tanto na Espanha quanto na França. Eu vou fazer algumas perguntinhas para ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente como funciona esse tipo de trabalho, quais são os pré-requisitos, se vale a pena mesmo ir, se é para todo mundo, tem alguma restrição, e a gente vai conversar hoje sobre tudo isso aqui. Já. Bora viver? Não, pera, que eu esqueci. Tem que falar o quê? Bora viver? Bora viver. Bora viver. Isso. Bora viver. Ela tá indo. Bora viver? A gente vai começar falando sobre a Espanha e o primeiro tópico é sobre a cidade de Barcelona. Vamos falar um pouquinho da cidade. Bom, vou passar agora a palavra para o João. João, se apresenta. Conta aí pra gente um pouquinho por que Barcelona. Obrigado, Gustavo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Pessoal, eu sou o João, representante da Expanish e da France Lang aqui no Brasil. Como o Gustavo falou, a gente vai falar um pouquinho sobre Espanha agora, especificamente sobre a cidade de Barcelona. A gente indica muito que o intercâmbio seja nessa cidade por vários motivos, né? Primeiro, pela questão de próprio intercâmbio. Barcelona é uma cidade fantástica. Eu acredito que seja uma cidade realmente para todos os públicos. Você tem 70 anos, se você tem 18, você vai adorar a cidade, independente da idade. O mais legal, por motivos realmente completamente diferentes. Para o pessoal que gosta mais de balada, de sair, de praia, é uma cidade que realmente oferece tudo isso, né? Uma cidade realmente muito jovem, muito cosmopolita. E para o pessoal que é um pouco mais quieto, gosta de museu, um lado mais histórico, uma arquitetura linda, gótica, toda feita por Gaudí, então realmente é uma cidade que chama muito atenção nesse sentido. Então realmente é uma cidade que eu acho que é muito democrática e para todo mundo, Gustavo. Eu também adoro. Eu já fui para lá, eu achei assim... Ela une o melhor dos dois mundos, né? Aquela cidade totalmente cultural, mas ela também tá na beira da praia, então a cidade de Barcelona realmente... Na Espanha é a minha preferida também. Exato. E outros motivos agora, a gente vai falar sobre trabalho hoje, a questão de custo de vida, tá numa cidade tão cara assim, se a gente comparar com outros grandes centros da Europa, é uma cidade que fica muito abaixo. Então eu falo que é uma cidade um pouco mais barata do que Madrid, é muito mais barata do que Paris, claro, do que Londres, do que Dublin também. Então é uma cidade legal nesse sentido, porque realmente o aluno consegue fazer render o dinheiro. Isso é muito importante quando você escolhe realmente um destino, né? Outra coisa legal é a questão de oportunidades de emprego, cara. A gente tá falando hoje de um país onde grande parte da Espanha realmente tem um pouco mais de dificuldade em questão de emprego, mas Barcelona, especificamente a Catalunha, é realmente uma região que tem muito mais oportunidades, tá? Não só, como a gente falou agora, sobre turismo, é uma cidade muito turística, tem gente do mundo inteiro realmente conhecendo a cidade, mas também, muito importante, é uma cidade que tem muita tecnologia, muita empresa, muita exportação para a própria Europa, então é uma cidade bastante rica e com oportunidades realmente em várias áreas aí de trabalho. Como ele estava falando do custo de vida das cidades, um fator muito interessante de se citar também é que atualmente, faz muito tempo que a gente vende um programa de trabalho que é bem popular, que é o da Irlanda, né? Sim. Trabalho e estudo na Irlanda. Só que virou uma nova tendência, porque muitas pessoas, elas estão indo, já tem gente, claro, indo para a Espanha direto, Sim. Mas também uma outra vertente que está tomando é muita gente, ela faz primeiro a Irlanda, e em vez de ela renovar na Irlanda, tem muita gente que está pulando para a Espanha por causa de todas as oportunidades. Por ser, por exemplo, Barcelona, vamos comparar. Não falando mal da Irlanda, né? A Irlanda é um país maravilhoso, Exato, mas pra gente que é brasileiro, tá acostumado com aqueles dias mais ensolarados normalmente, uma praia pra quem mora no litoral ou pra quem gosta. A Irlanda a gente sabe que tem um clima um pouco mais nublado, chove muito, então às vezes a adaptação para um brasileiro é muito difícil. Então também é uma ótima oportunidade pra quem já fez lá seu primeiro ano na Irlanda, que quiser ir pra Irlanda, renovar, em vez de renovar na Irlanda, já tá na Europa mesmo, né? Renova e vai pra Espanha, também é uma ótima oportunidade. Fantástico os pontos que você falou, realmente o clima é muito bom em Barcelona, a cidade que realmente é mais quente, é mais próxima que a gente tem aqui no Brasil. E para aqueles alunos que já falam inglês, é muito legal falar isso, cara, porque o brasileiro ele aprende mais rápido o espanhol do que, por exemplo, um suíço, do que um americano, né? Então pra gente é mais próximo esse aprendizado da língua espanhola. Então se você já fala inglês, você tem um diferencial muito bom de currículo, porque você fala inglês, fala português e está aprendendo espanhol e vai aprender realmente fácil. Então para emprego você deve conseguir mais rápido. Mas para quem não fala inglês também é legal, porque você já tem o português, vai estar aprendendo espanhol e vai desenvolver ele mais rápido do que você desenvolveria o inglês, por exemplo, em um outro país de língua inglesa, né? Então realmente é um idioma mais fácil da gente aprender como brasileiros, né?
Tema 2. E agora a gente vai falar um pouco sobre como funciona a estrutura do programa. Conta aí pra gente, João. Pode estudar quanto tempo? Pode trabalhar? Quantas horas? Muito bem. O primeiro requisito é em questão de tempo, tá, pessoal? Então você tem que ter um curso, assim, um programa na Espanha de no mínimo 26 semanas para ter acesso ao visto de estudante de longa duração, que é o que vai permitir posteriormente, uma vez lá na Espanha, o acesso a trabalho. Então o primeiro requisito é esse, 26 semanas de programa. O nosso programa, especificamente da Experience, a gente coloca 22 semanas de curso e 4 semanas de férias, porque ninguém é de ferro, né? Tem que ter umas férias durante esse programa. Você pode tirar essas férias em qualquer tempo que você quiser durante o seu período Vacaciones. lá. As vacações, exatamente. A única regra é que não seja no primeiro mês que o aluno chega, tá bom? Então depois disso ele pode tirar ela parcelada ou de uma vez só, no final ou no meio do programa. Vamos combinar que aí também ia ser muita folga. A pessoa nem estudou, vai tirar férias de quê? Já vai chegar tirando férias, né? Não pode, primeiro tá bom? Estudo, depois a diversão. Exatamente. O outro requisito, isso é um requisito muito de visto também, é a questão da comprovação financeira. O requisito oficial de visto é que seja de 540 euros por mês de forma antecipada. Então a gente está falando aqui de 26 semanas, que dá mais ou menos 6 meses, um pouco mais. Então seriam 6 vezes esse número de 540, tá bom? Uma coisa legal sobre essa comprovação é que ela é feita aqui no Brasil, tá? Então, comparando de novo com a Irlanda, o aluno não precisa levar esse dinheiro com ele pode fazer a comprovação aqui no Brasil através de conta corrente. E outra coisa interessante também, ele pode usar patrocinadores de primeiro grau. Então, pai e mãe pode ajudar também o aluno nessa comprovação financeira. Como suporte financeiro, né? Exatamente. Outro detalhe importante é que a carta de matrícula da minha escola ela tem que vir original, tá? Então tem que vir da Espanha para cá, até o Brasil. Eu vou entregar ela pro Gustavo aqui, que vai então tocar os outros trâmites. Isso é bem importante, né? Porque não pode ser qualquer documentação também para aplicar isso. Exatamente. Senão dá errado. E precisa saber espanhol? Então, não é requisito de visto, tá? Saber espanhol. Claro que quanto mais você souber antes de embarcar, mais rápido você consegue emprego lá, claro, mas não é um requisito. E a ideia é que você realmente, às vezes, vá sem nenhum espanhol para melhorar lá e ir crescendo na sua carreira. Mas então não é requisito de visto. E um ponto muito importante também é que tem muita gente que não tem o inglês como a língua preferida, né? Não quer estudar necessariamente inglês. Então essa é uma nova oportunidade também para as pessoas que preferem espanhol ou que já estudam espanhol aqui e também para quem tem vontade de estudar espanhol. Então assim, se você ainda não estuda espanhol, mas tem vontade de falar, em vez de você pegar aqui no Brasil e fazer uma matrícula numa escola de espanhol, junta um pouquinho de dinheiro, dá esse jeito de se preparar para juntar e para fazer a comprovação e vai estudar lá na Espanha, porque você pode trabalhar. Então isso ajuda você a balancear o seu custo, pagar suas contas. Então, em vez de ficar estudando aqui, você também pode tirar esse proveito de estudar lá e aprender mais um idioma. Mesmo que a intenção da pessoa não seja necessariamente ir e ficar, exatamente, né? Mas quando ela volta, dá um upgrade no currículo, ela volta falando mais um idioma. Porque a gente sabe muitas vezes hoje que o inglês, ele já virou assim... Nem virou um diferencial, né? Ele já virou um pré-requisito. Exatamente. Eu lembro que eu comecei a estudar espanhol assim, quando eu tinha 11 anos. Sim. Então, quando eu falava assim, eu falo inglês fluente, as pessoas falavam assim, poxa, que bacana. Sim. Quando eu dizia, eu falo espanhol fluente, a reação das próprias pessoas era assim, nossa, sério? Também, sério? Eu falo, né? Sim, isso claro. sim é um diferencial nos dias de hoje. Muito bem. Só um ponto muito importante, portunhol não é língua. Então é muito importante isso. Então é realmente interessante assim, aprender a língua. É claro que o portunhol vai te ajudar no início, mas aprender a língua, realmente se comunicar da forma correta é muitíssimo importante. Como você falou, um diferencial incrível de currículo. Às vezes a gente acha que o espanhol ele é mais fácil porque é mais próximo ao português. Isso varia de pessoa para pessoa, tem gente que acha mais difícil, mais fácil. Mas o grande lance é o seguinte... O espanhol, às vezes, é muito confuso de você aprender de primeira, porque o inglês, como é uma língua que não tem praticamente nada a ver com português, a gente sabe de cara se a gente sabe falar uma coisa ou não. Sim. O espanhol, como ele às vezes é meio mesclado, a gente tem a impressão de que a gente está falando uma coisa totalmente correta e quando a gente vai ver, a gente está falando uma coisa que não tem nada a ver, porque a gente às vezes não tem essa noção de tá errado, porque parece estar certo, porque a gente sente isso do português, né? Exatamente. Então, realmente, o espanhol a gente tem que estudar numa escola. Muito bem. Se é autodidata, parabéns, mas autodidata não vai deixar você trabalhar lá. Então, o bom de estudar fora é que você pode trabalhar e juntar dinheiro. Se é autodidata, vai para pegar o sotaque, vai para criar experiência. Então, também para autodidata, se você é autodidata, o intercâmbio é muito importante também. É verdade.
Mais uma coisa que sempre perguntam: tem idade mínima? Tem idade máxima? Eu digo que intercâmbio não tem idade, né? Porque aqui na agência a gente já mandou assim, pessoas de 3 anos, de 80 anos. Mas e para esse programa? Tem idade ou é também para todo mundo? Idade mínima de 18 anos, tá, para poder trabalhar, e não temos uma idade máxima definida pelo visto, tá? Então, realmente ele é aberto. O mínimo realmente aqui é 18 anos. E você estava falando também uma coisa quando a gente estava conversando aqui antes, que é bacana você ressaltar agora, que para as pessoas, às vezes, que têm uma idade mais avançada, é bom a gente ter uma análise também do perfil. Exato. Ser apropriado, né? Por que isso? Exato. Isso vale não só para a Espanha, mas para vários países de vistos, né? Se a gente for pegar Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, enfim. A questão do perfil quanto mais maduro você for, isso vale para vários países, a gente tem que ser um pouco mais criterioso quanto ao seu processo, tá? Vai ter que comprovar um pouco mais de renda, vai ter que comprovar um pouco mais de vínculo com o Brasil, para que o governo que está te recebendo, o país que você está fazendo intercâmbio, entenda que você tem a intenção de retornar ao Brasil. Então, por isso que tem essa questão, não tem um requisito máximo de idade, como eu falei, só tem que ter esse cuidado com as comprovações, tá bom? Tópico 3, visto. É claro que a gente nunca pode dar 100% de certeza para nada. Eu não sou oficial de imigração, eu não tô longe disso. Só que o que acontece? Como a gente tem essa experiência, a gente tem um know-how e sempre está mexendo com isso, o que a gente percebe, né? Comparado com outros vistos, né? Por exemplo, da Austrália, dos Estados Unidos, o visto da Espanha, se você tem toda a documentação que eles pedem, costuma ser relativamente tranquilo. Ele tem uma entrevista, aí você pode até falar um pouquinho mais, dependendo da onde a pessoa for, ela vai ter que ir até um consulado, né, para fazer essa entrevista, mas ele é relativamente flexível. Por exemplo, tem vistos que assim, você aplica, igual os Estados Unidos, por exemplo. Em toda a minha vida, todos os vistos que eu já apliquei, teve que o consulado me perguntou pedindo para mudar a documentação, só uma vez. E foi uma coisa assim, inédita, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Mas não é o padrão. Ou eles já te negam, ou eles já te aprovam. O da Espanha, às vezes, é bom porque eles até têm uma flexibilidade maior. Sim. Eles te dão aquela segunda chance. Pede para você adicionar, às vezes, um documento que ficou faltando, uma comprovação financeira um pouco melhor para ver se você consegue ser aprovado. Então, isso também é um visto assim, um visto mais humanizado. Exatamente. Pouquinho, né? E como você falou, temos consulados nas principais regiões do Brasil, né? Então vai ter no Nordeste, vai ter no Sul, Sudeste. Então a pessoa tem que se dirigir até o consulado mais próximo de onde é o endereço para fazer a entrevista, mas é isso que você falou, é muito verdade. Geralmente é um visto um pouco mais humano, que não é tão sim ou não, né? Eles analisam com mais carinho todo o processo para entender realmente se aquele perfil cabe naquele visto. Sobre o visto ainda, me surgiu uma dúvida aqui, João. Esqueci qual que é a minha dúvida. O visto ele se divide em 2 etapas distintas. Existe a parte que você vai fazer aqui no Brasil ainda e existe a parte que você vai fazer já quando você chegar na Espanha. O João agora vai explicar um pouquinho dessa diferença. O que a gente tem que fazer daqui e o que a gente tem que fazer de lá. Exatamente, tem um processo pré-embarque e um processo pós-embarque, né? O processo pré-embarque, ele é o visto, tá? Então isso é muito importante. Não existe hoje um visto de estudo e trabalho para a Espanha. Existe o visto de estudante, você vai tirar ele no Brasil, e uma vez que você embarca para a Espanha, você utiliza esse visto para solicitar a sua permissão de trabalho, que você tem direito se tiver aqueles requisitos que a gente falou já no próprio início desse vídeo, tá? E para a pessoa tirar o visto aqui do Brasil ainda, o que ela precisa ter? Então vamos lá, as 26 semanas de programa, né, que são aí 22 semanas no meu programa, são 22 semanas de curso, mais 4 semanas de férias, a comprovação de renda, que é de 540 euros, vezes o número de vezes que ele vai passar lá. Então se é 6 meses, esse valor vezes 6. Alguns consulados estão pedindo também uma comprovação a mais, caso você não tenha acomodação pelo período completo. Então eu recomendo que você tenha aí, para pecar pelo excesso, 700 euros por mês, você já consegue tirar esse visto sem nenhum problema aqui no Brasil, tá bom? O visto da Espanha, você sabe se ele pede alguma carta de intenção? Você tem que escrever alguma coisa? Sim, tem que ter uma carta de intenção escrita em espanhol, e ele tem que levar essa carta também junto à entrevista que ele tem que fazer no consulado, tá? Entendi. Tópico 4, agora a gente vai falar sobre um pouquinho do planejamento. Dá para acordar assim, olá, quero ir à Espanha e amanhã ou não? Tem que se planejar com antecedência, como que funciona esse tempo aí até de decidir que você quer viver na Espanha, viver assim, né? Você quer estudar e trabalhar na Espanha até você ir.
Tem um tempo necessário que você indica para a gente começar a pensar nisso antes? Bom, planejamento para intercâmbio é fundamental, né? Não interessa se você está indo para Espanha, para Malta, para Irlanda. Planejar o seu intercâmbio é muito importante por vários quesitos e um deles, inclusive, a questão do visto. A gente falou de custos também, né? Então, eu recomendo que você, quando fizer a matrícula, tenha ao menos 3 meses até o embarque, tá? Então, eu quero embarcar no mês de julho, então eu acho que você tem que estar fechando o seu intercâmbio aí em março, em abril, para dar tempo de fazer todo esse trâmite de processo. Quando a gente fala fechar o intercâmbio, é fazer a matrícula na escola, tá? Porque aí você já começa a receber seus documentos e aí já está apto para começar a fazer todo o processo do visto, que é a parte mais importante. Lembrando que esse é um tempo mínimo recomendado. Quanto mais tempo você tiver aí de antecedência, melhor. Isso ajuda você no seu processo de visto. Até porque a gente costuma também falar que planejar com antecedência, você pega passagens aéreas com preço melhor. Você consegue, às vezes, reservar acomodações mais baratas, porque as mais baratas normalmente sempre são as primeiras que já lotam. Seja da escola, seja um Airbnb, as melhores acomodações também, acabam rápido. Se você quiser alugar um apartamento, os melhores também normalmente já estão alugados. Então, tudo feito com antecedência é melhor. Tanto porque se trata de um processo de visto. Quando a gente fala de visto, a gente normalmente pede para que esse planejamento seja ainda maior. E também por todas essas questões que são benefícios quando você fecha com mais antecedência. E esse visto demora, é caro, como é que é? Depois que o seu processo ele é aceito, que a gente falou agora há pouco, eles podem te ajudar, pedir para você retornar com mais documentos. Então, quando esse processo é aceito, geralmente 1 mês você já tenha o resultado desse visto, tá? E a taxa consular é de 50 euros, paga em dinheiro no consulado. É muito barato, comparado com outros vistos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um visto de estudante para Austrália também, que é um visto que dá permissão de trabalho, vamos dizer assim, né? Custa aí na faixa assim, se você paga uma assessoria, dá uns quase R$2.000. 1.800, 1.900. Qualquer visto é na faixa de pelo menos uns R$600, 700. Então é um visto bem acessível, assim, comparado com os outros. Bacana. Bom, agora o aluno entrou no avião, tá indo para Espanha. Vamos falar agora da etapa 2. O visto lá. Gostei disso daí, cara. Um teste interessante. Bom, legal. Então agora que o aluno desembarcou em Barcelona, chegou na Terra Nova, ele tem que fazer um processo para solicitar a permissão de trabalho. Então isso é muito importante, como a gente falou antes, o visto de estudante é uma coisa, o processo de solicitação de trabalho é outro, tá? Então chegou na Espanha, você vai fazer essa solicitação. Ela começa primeiro com o empadronamento. O que é o empadronamento? Você vai comprovar para o governo espanhol que você está morando e o endereço fixo na Espanha. Então o Gustavo vai ajudar você com a questão de acomodações, tá? A ideia é que você já saia daqui do Brasil com 2, 4 semanas de acomodação garantida, e chegando lá você vai ter que fazer esse processo e utilizar essa carta de acomodação nesse processo. Depois disso ele vai tirar o NIE, tá? NIE. Esse processo é muito importante, que é como se fosse um CPF local. Então, com esse número é que ele vai, então, começar a procurar emprego. Então, ele vai levar essa documentação para tirar o NIE, né? Ele vai levar essa documentação até um órgão governamental de imigração, que tem em vários bairros, inclusive bem próximo à nossa escola, para dar entrada nesse NIE, tá? Ele vai pagar uma taxa de 8,60 euros. Depois dessa taxa, ele vai esperar o NIE sair, ele vai abrir uma conta bancária e aí ele vai começar a procurar o emprego dele. Então esses são mais ou menos os passos. O que é muito importante aqui saber, para você se planejar inclusive, levar um dinheiro para você conseguir se manter 2 a 3 meses até conseguir o primeiro emprego, tá? Isso é muito importante, porque caso aconteça alguma coisa errada, você atrase alguma coisa ou você não esteja conseguindo arrumar uma oportunidade de emprego, realmente você tenha um dinheiro a mais para se manter. Mas essa é a média de alunos nossos, 2, 3 meses o aluno já está trabalhando. E é importante também você levar uma quantia assim já maior de cara, porque às vezes você contratou uma acomodação com a escola de 4 semanas e você chegando lá vai querer olhar alguns apartamentos, por exemplo, para alugar, para rachar, dividir com algum outro estudante. Exato. E muitas vezes esses apartamentos, por exemplo, vamos supor que o aluguel seja 400 euros. Eles não necessariamente vão cobrar 400 euros, eles podem cobrar às vezes um aluguel e mais um, então você já tem que dar de cara 800 calção, né? euros. Exatamente, é muito comum na Europa. Então não dá pra assim só chegar às vezes com um dinheirinho ali contado, vou trabalhar de primeira, não é assim, você tem que ir com um planejamento. Então é isso que a gente sempre fala também, é melhor você esperar um pouquinho mais e ir planejado do que ir de qualquer jeito para passar aperto lá e depois querer voltar, não vale a pena. O negócio é você fazer todo esse planejamento, então já começa hoje. Já pega essa moeda aí que tá dentro da sua carteira, você já coloca no cofre, cofre não porque não rende nada, né? Natália Arcuri, você já coloca no banco
e já começa a fazer esse dinheiro render para você ir juntando e fazer esse sonho aí virar realidade. Dá para fazer, só tem que se planejar. Quanto você acha que uma pessoa mais ou menos tem que levar aí assim para esse período inicial, né? Você tem que cobrir os seus gastos com segurança, né? O ideal. Então eu recomendo, lembra que a gente falou sobre a comprovação de renda aqui no Brasil? Aquela quantia você tem que trazer com você para a Espanha, né? Não é obrigatório, mas a gente recomenda que você traga realmente para ter esse valor de segurança e mais algum valor. Então eu falei de 540 euros para o visto, eu recomendo que você traga para a Espanha em torno de 700 a 800 euros por mês, para 2 a 3 meses, como eu falei, tá bom? Então faz essa continha. Bom, a gente está falando um pouco aqui sobre o visto. O processo de visto ele é um pouco mais complexo que isso, né? Tem vários detalhes, a parte lá também. Então a gente não vai se estender muito, senão o vídeo vai ficar gigante. E o foco aqui necessariamente não é o visto, né? Entender todo o processo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o visto, vocês deixam aqui no comentário, eu vou ler. E aí se for uma coisa que eu já sei responder, porque o João também já fez um treinamento comigo, se não a gente conversa e o João vai ajudar a gente marca uma live, a gente dá um jeito de, se tiver algum assunto específico que gerar muita dúvida, a gente faz de novo sem problema, certo? É isso aí, o mais importante é ter suporte, tanto da agência aqui no Brasil da ETC, quanto da Expanish lá na Espanha. Isso é o mais importante e a gente passa pelo resto, né? E falando um pouquinho assim de custo de vida, morar em Barcelona, ele já falou que apesar de ser uma metrópole, né, ter tudo de tudo, ser bem deslumbrante, ela não tem aquele mesmo padrão de custo de vida de Londres, Paris, até Dublin mesmo, sim, né? Sim. Então é muito legal porque acaba sendo uma cidade um pouco mais econômica. Mas aí você recomenda o que, assim, mais ou menos para gastar por mês com tudo? Quanto que uma pessoa precisa aí para sobreviver? Colocando os custos aí de acomodação, transporte, lazer e alimentação, eu recomendo em torno de 700 a 800 euros o mês, tá bom? Não vai viver muito bem, assim, gastando horrores, mas você consegue sobreviver bem com esse dinheiro. Então eu recomendo mais ou menos essa quantia ao mês. E agora do outro lado, a gente falou quanto que a gente gasta e quanto que a gente ganha. A gente quem dera, né? Quem dera se eu estivesse lá agora. Mas quanto que a pessoa ela ganha normalmente trabalhando. A gente sabe que o emprego, né? Gente, programa de intercâmbio, trabalho, estudo, se você se desenvolver no país depois de alguns anos e ficar lá, que bom. Vão ter exceções? Que bom. Mas assim, não é você vai chegar lá e vai virar, nossa, eu sou advogado aqui. Que bacana. Aqui, lá você vai começar, é como se você estivesse começando um outro esquema. Você começou a vida ali do nada, do zero. Então você vai, normalmente, às vezes até você tem uma posição muito boa aqui no Brasil, que paga bem. Provavelmente você vai lá entrar num emprego mais simples, mas não é isso que a gente está buscando aqui em primeiro. Ninguém está indo lá para, num primeiro momento, melhorar o emprego. A gente está querendo qualidade de vida, uma experiência, aprender um novo idioma, conseguir pagar nossas contas enquanto vive na Europa, né? Passear para outros países, né? Que lá na Europa você, 10 euros, 15 euros, você compra passagem para tudo quanto é canto. Então, não é esse o objetivo principal. Mas aí, quanto mais ou menos assim que as pessoas ganham, quais são os empregos normalmente que elas trabalham mais lá? Assim como o Brasil, a Espanha tem um salário mínimo, tá? E em Barcelona ele é um pouco maior do que o salário mínimo nacional, né? Porque é uma cidade que movimenta bastante comércio, tem muito turismo. Então a média que o seu aluno vai estar ganhando lá, que você vai estar ganhando lá, é em torno de 7 a 8 euros a hora trabalhada, tá bom? Trabalhando 20 horas semanais. Você não vai ficar rico, como eu falei, a gente vai realmente pagar as contas, tá? Essa é a ideia desse intercâmbio, não é realmente voltar milionário, até que você está trabalhando só meio período, mas você vai conseguir pagar suas contas. Explica pra gente o que é trabalhar meio período. Eu trabalho enquanto eu estudo, eu trabalho depois no tempo de férias que tem, no tempo de férias que a pessoa pode tirar. Como funciona essa carga horária? Que eu sei que é um pouquinho diferente dos outros países. Como é que funciona isso aí? Exato, a gente está falando agora de um visto de estudante, então o objetivo do visto é estudar, né? Então o trabalho ele é uma consequência disso para ajudar o aluno a se manter no país. Então você vai estar sempre trabalhando no turno oposto ao seu estudo, exatamente. Então se você está estudando de manhã, você vai trabalhar à tarde ou à noite. O que eu estou perguntando na verdade é o seguinte, em relação à carga horária, ele pode trabalhar quantas horas? São 20 horas semanais, tá, de trabalho e mesmo durante as férias ele trabalha 20 horas semanais também, o aluno trabalha 20 horas semanais. E uma coisa bacana também, assim, meio que em off, mas é que a gente sabe que as pessoas trabalham 20 horas semanais, né? A lei é essa, correta. E a gente aqui da minha boca e da boca dele tá indicando 20 horas semanais. Exato. Mas a gente sabe que também, às vezes, a pessoa ganha muito gorjeta, né? Algumas posições elas geram um pouquinho mais de dinheiro. Por
Por exemplo, a pessoa ela vai viajar, ela já tá com esse planejamento, mesmo que aqui a gente esteja falando que saber espanhol não é um pré-requisito necessariamente, mas é muito bom. Tem alunos aí matriculados para daqui a 6 meses, 1 ano. Gente, já vai estudando, porque você vai chegar lá, provavelmente vai ganhar mais, você vai conseguir trabalhar numa posição de emprego melhor. Eu sempre cito dentro de um restaurante, normalmente, né? Sempre ou normalmente? Sempre. Então, assim, você tá trabalhando no restaurante. Se você não fala a língua do lugar, normalmente você vai trabalhar dentro da cozinha. Exatamente. Porque você não pode ter uma interação, você não fala o idioma. Agora, a partir do momento que você já tá falando melhor, você consegue, por exemplo, ser garçom. E aí o garçom ele vai ganhar muito mais, porque além do pagamento que ele já tem, ele ganha as gorjetas. E nesses países a gorjeta, ela é um pouco mais normal que aqui no Brasil. O Brasil, eles indicam a gorjeta, mas a gente fica assim, às vezes não gostou muito. Lá, normalmente, todo mundo paga. Então, assim, o garçom realmente, às vezes, ele ganha mais de gorjeta do que do próprio salário, né? Então, dá pra dar um up aí também, se vocês forem aprofundarem um pouquinho na língua, beleza? Sim. Número 5, renovação. E aí, João? Dá para renovar, a pessoa vai ter que acabar aí as 26 semanas dela ou mais. Lembrando que não são 26 semanas necessariamente, né? A partir de. Então, exatamente. Se ela quiser estudar aí 1 ano, 8 meses, 9 meses, ela também pode, não tem problema. Exato. E aí, acabou esse período, ela pode renovar, renova de lá, você indica já aí com tempo todo matriculado, como é que vocês fazem normalmente? O ideal é que o aluno realmente vá pelo período completo, que são de 1 ano, que eu vou chegar já, é 1 ano de curso. Mas caso você vá com 26 semanas ou menos, você pode sim renovar lá na Espanha. Por que eu tô falando isso? Eu não recomendo, não existe nenhuma regra assim, nesse sentido, tá, Gustavo? No sentido de não pode renovar por mais de 1 ano. Uhum. Mas a gente não recomenda renovar por mais de 1 ano através de curso de espanhol. Por quê? Porque o brasileiro realmente não precisa aprender espanhol por 1 ano e meio, 2 anos na Espanha, né? A gente com 1 ano realmente já fica com um nível muito avançado e a imigração obviamente sabe disso. Então a ideia é que você renove por no máximo 1 ano de curso de espanhol e após esse período você pode continuar na Espanha, claro, como estudante, mas de um outro tipo de curso. Um curso técnico, preparatório DL, ou universidades, enfim. Então você tem que realmente ter uma progressão de estudo, né? Número 6, escola. Vamos falar um pouquinho agora da escola que ele trabalha. Ele é o representante aqui no Brasil da Expanish. Inclusive, isso é um super diferencial. Ter esse suporte aqui no Brasil, isso faz toda a diferença. Eu que trabalho com isso há muitos anos, sei como faz diferença. Na hora que bate um perrengue lá, a gente tem alguém aqui para recorrer, reclamar. Eu tenho contato dele no WhatsApp, eu encho o saco dele, eu peço, não, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso para esse aluno. Então faz toda a diferença. Agora ele vai falar um pouco da escola dele, como funciona, quais são os selling points, né? Quais são os diferenciais que ele acredita da escola dele, onde ela fica lá em Barcelona. E aí eu vou passar totalmente a palavra, porque aí ele vai ser unânime a pessoa adequada para falar isso. Contem um pouquinho mais da Expanish, que é uma escola que a gente trabalha há muitos anos e a gente super indica. Muito bem, Gustavo, obrigado. Por que estudar na Expanish? O primeiro diferencial realmente é uma escola muito boutique, tá, pessoal? O que é uma escola boutique? Uma escola muito menor do que as grandes escolas de rede que a gente tem por aí. Então o número de estudantes por sala de aula na minha escola é bastante reduzido. Eu tenho uma média hoje, cara, de 6 alunos por sala. Realmente é um número bastante assim, equilibrado, né? Não é nenhuma aquela escola que é vazia demais, que não tem ninguém, mas também não é uma escola muito cheia que vai incomodar muito o aluno para ter um atendimento, para realmente aprender o espanhol. Você está aprendendo com 6 pessoas, você vai ter realmente um desenvolvimento muito mais rápido do que pegar com mais alunos. Gente, a escola de Barcelona é maravilhosa. Uau! A parede de arvorezinha, né? Colorido, nossa, lindo, é muito bonito. Porque assim, tem escola que fala escola boutique. Que é boutique, eles são muito pequenininhos, eles querem dar um nome pra ficar mais chiquetoso. Mas a escola lá é boutique mesmo, assim, é uma escola arrojadinha, bem bonita, toda linda, maravilhosa, a decoração é perfeita. Porque a experiência também conta, né? Claro, então, sim, assim, é muito importante. O acadêmico é óbvio que é o mais importante, eles têm todos os requisitos para isso, mas também vale muito a pena você estar num ambiente que te dá prazer de estudar, né? Claro. Segundo diferencial, o número de salas de aula. Então, ainda parte sobre ser uma escola boutique, é uma escola com 9 salas de aula, então tem uma estrutura muito enxuta, tem que ser pequeno, muito mais familiar realmente do que um grande centro de estudo, tá bom? Outra coisa legal, o número de brasileiros, tá? Hoje eu tenho 9% só de brasileiros no meu mix de nacionalidades, então é um mix super excelente, né? A gente sabe que tem escola que tem muito mais brasileiros e é ideal que você aprenda. Oi, Irlanda!
é muito mais assim, interessante você fazer espanhol numa escola que não tem tantos brasileiros, para você realmente utilizar a língua e falar menos português. Tá? E um último diferencial que é muito legal, 4 atividades culturais gratuitas por semana para todos os alunos. Uau. E eu não tô falando aqui de assistir La Casa de Papel com os professores. Que também já ia ser excelente, legal, né? Mas não é suficiente. Mas também não vai ser suficiente, a pessoa vai ficar lá 6 meses, a Casa de Papel dá pra assistir só em uma semana. Exatamente, sentada. A ideia é que você realmente entre na cultura local através da própria escola. Então a gente realmente promove bastante esses programas, tá? Que atividades são essas, então? Aula de culinária, aula de flamenco, vai dançar um pouquinho, tour de arte urbana. E pra quem tá querendo trabalhar, a escola tá... Lembrando que isso é opcional, né? Opcional, claro. Hoje vai ter aula de flamenco, eu sou muito tímido. É massa fazer, né? Mas não quero fazer, você vai pra praia. Vai. E um último workshop muito interessante que a gente tem, que a gente colocou agora recentemente, para atender alunos que têm um interesse em trabalhar na cidade de Barcelona, são workshops profissionais com ajuda a como montar um currículo, porque não é só traduzir um currículo, você tem que entender que lá é diferente como eles montam, que tipo de informação coloca, etc. E também como se preparar para uma entrevista, tá? Então, simulações realmente de emprego. Como se portar durante a entrevista, então isso é muito importante, vai acelerar o seu processo de conseguir um emprego, e tudo isso, como eu falei, de forma gratuita. Uma coisa bem interessante é que normalmente é um detalhe mais meu, assim, quando uma escola, normalmente ela tem, às vezes a gente tem umas atividades assim, espanhol mais atividade, francês mais gastronomia, e sempre que tem algum desses combos aí nas escolas, normalmente o preço é bem elevado. Então, ter a oportunidade de fazer, tipo assim, um workshop de flamenco, um workshop de alguma coisa aí cultural e o workshop ainda ser gratuito, exato, é muito, muito vantagem. Conta um pouquinho pra gente sobre a localização da escola, que eu sei que é uma localização privilegiada. Exatamente. É muito importante durante o seu intercâmbio você estar bem localizado por vários motivos. Para fazer turismo, você tem que estar próximo a tudo. Se tiver opções de metrô próximo, é muito importante também, de ônibus, de transporte, etc. Mas também para quem quer trabalhar, é muito importante estar bem localizado, porque você vai sair da escola e já vai entrar no emprego que é próximo, você vai andando, ou o deslocamento ele é mais curto. Então, a nossa escola, a gente está localizado em L'Eixample, que é uma das principais regiões turísticas de Barcelona, é realmente o centro. Eu estou muito próximo à Casa Baltó, estou 20 minutos a pé da Sagrada Família, dá uns 15 minutinhos aí de transporte até a praia. Então, realmente é uma localização interessantíssima para quem quer fazer turismo, mas para quem quer trabalhar, porque as principais opções de emprego estão realmente ali, né? Na escola, os cursos de espanhol, eles normalmente são de manhã, à tarde? Como que funciona isso? Normalmente são de manhã. A gente não consegue garantir através da matrícula aqui do Brasil, é manhã ou tarde. Entendi. Só que a gente acabou de falar sobre o tamanho da minha escola, né? Realmente é uma escola muito pequena, que tem em média de 6 alunos por sala, e 9 salas de aula. Então, 99% das minhas turmas são pela manhã, provavelmente... Que eu acho que é a preferência nacional. Exato. Assim, quase não prefere só de manhã, né? Exatamente. E caso alguém estude à tarde, a primeira semana a gente promete que tenta sempre mudar pro outro turno que você tenha interesse em estudar, tá bom? E também a gente, assim, tem que desmistificar um pouco esse negócio de eu tô estudando à tarde, acabou meu mundo. Gente, você vai trabalhar em intercâmbio, você trabalha em pub, trabalha em bar, trabalha em restaurante. Tem restaurante que abre... Pensa aqui num bar aí da sua cidade. O bar da sua cidade tá aberto 3 da tarde? Não tá. Só se for aqueles bar assim, né? Caninha, que a pessoa já chega lá de manhã. Mas um bar, em geral, ele abre à noite, boate, pub. Então, assim, tem várias oportunidades. O horário não vai ser desculpa para você não arranjar emprego. Então, vai ter emprego à tarde, né? Porque você está usando de manhã. Vai ter emprego à noite. Tem emprego em todos os horários. Eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, em ótica dentro de shopping. Então, o horário é mais tarde. Eu tenho pessoas que trabalham como segurança de shopping também. E o horário é mais tarde. Então, as vagas aí tem vários horários, né? Não necessariamente tem que ser de manhã, porque senão eu não consigo trabalhar. Não é bem assim que funciona. E a Barcelona, uma cidade que tem muitas opções de emprego diversas. Então, vários horários para arrumar emprego mesmo. É muito turística, né? Exatamente. Então, toda cidade que é turística, ela respira assim vaga, porque você consegue... E a turística, e às vezes você tá com emprego de verão, uma pessoa acabou de sair, que ela vai se mudar de Barcelona e você entra no lugar dela. Exatamente. E isso é um outro motivo que a gente sempre fala também, assim, faz um bom network, deixa que você chega. Então, seja simpático, se abre a conversar com todo mundo, força simpatia se você não for. Por quê? A pessoa de hoje que você tá conhecendo pode ser uma futura parceira de dividir apartamento, pode ser uma pessoa que vai te indicar um emprego quando ela sair. Não feche porta, sempre seja super sociável aí. Inclusive para brasileiros, que a gente também tem aquele negócio assim, ai meu Deus, brasileiro vai atrapalhar meu intercâmbio. Depende de como você agir perante ele. A culpa não é do brasileiro, a culpa é sua se o seu intercâmbio estiver sendo prejudicado por isso. Porque a partir do momento que você está com o intuito de estudar a língua e você chega, olha, não vamos falar em espanhol porque eu estou aqui para falar espanhol, e a pessoa
topou isso, pronto. E aí ele pode te ajudar. A gente sabe que brasileiro pode te ajudar com emprego também, pode te ajudar com alguma coisa de acomodação, porque ele, normalmente a gente pensa um pouco mais parecido, né? Exatamente. Então também não precisa, assim, crucificar todos os brasileiros, não. Dá pra ir só lembrando de falar com Ola, né? Não começa falando oi, já vai no Ola, que aí já tá meio caminho andado pra você ter o melhor aproveitamento aí, tanto dos estrangeiros quanto dos brasileiros. É isso. Faça amizades, então isso vale muito a pena muito também. Importante. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. O João trouxe muita informação pra gente. Obrigado, João. Que isso, obrigado. A gente vai gravar mais um vídeo sobre França, então sobre quase a mesma temática, mas as regras são totalmente diferentes. Então, na próxima semana eu vou postar um vídeo sobre França. Então, assistam também, é com ele, porque como a gente falou, né, ele é representante de 2 escolas aqui no Brasil. Enquanto isso, vocês já sabem o que eu vou falar agora, né? Vocês têm que curtir, compartilhe esse vídeo. Vocês sabem de alguém que tá indo fazer intercâmbio, tem vontade, ou nem sabe se tem vontade, mas você já viu uma pessoa falando de Espanha, alguma coisa assim? Manda pra ela esse vídeo que ela pode se interessar, é uma informação muito boa. É uma informação que é difícil de achar. Você não acha na internet pesquisando isso com propriedade, é um assunto novo. Então, assim, manda pra aquela pessoa que você acha que pode estar interessada em fazer um intercâmbio, ou trabalhar fora, trabalhar na Espanha. Manda pra ela, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal, por favor. Eu preciso da ajuda de vocês para trazer mais pessoas aqui pra gente entrevistar assim e conversar sobre escolas, conversar sobre possibilidades, porque se vocês não se inscreverem, eles não vão vir, tá bom? Não acabou ainda aqui com o João. Semana que vem eu vou postar um vídeo sobre a França, trabalho na França, então também assistam. Mas esse aqui acaba agora. Obrigado, João. Vamos se despedir deles? Obrigado, vamos lá. Então tá. Adiós!